Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Tome seu lugar. Aleluia. Deus, nesta semana, trouxe uma palavra muito forte ao meu coração. Eu gostaria que você abrisse em Provérbios, no Provérbios 30, verso 12. Provérbios 30, verso 12. Uma palavra que num primeiro momento nos choca. Diz assim: se você achou, diga amém. Há uma palavra, há uma geração que amaldiçoa seu pai e que não bendize a sua mãe. Mas no versículo 12 diz assim: há uma geração que é pura aos seus próprios olhos, mas nunca foi lavada da sua imundícia. Quando nós lemos esse texto aqui de Josué no capítulo 4, nós vimos um povo empolgado, um povo motivado, um povo com uma visão promissora de um futuro diferente. Um povo que estava sob a liderança de Josué, um líder, articulador, visionário, um homem preparado por Deus, um homem com uma palavra forte, decidida, amparada pela revelação do céu, um homem que tinha um respaldo do coração de Deus. E eles estavam olhando agora para Canaã, a terra que manava leite e mel, um lugar de delícias, um lugar de promessas, um lugar em que eles poderiam usufruir plenamente de todas as promessas que seus pais no deserto sonharam. Aqueles que partiram do Egito, aqueles que tinham perdido talvez a esperança no seu coração, que viram muitos milagres acontecerem diante dos seus olhos, mas que infelizmente muitos deles acabaram sucumbindo naquele processo de deserto. Mas hoje essa geração, ela estava olhando para um novo mundo, para uma nova possibilidade, estavam articulando uma nova saída, e agora Deus estava apontando esse lugar. Quantos de nós temos promessas incríveis estabelecidas no nosso coração? Profetas que foram usados debaixo da unção da glória de Deus e que colocaram a mão sobre a nossa cabeça e nos impeliram a encontrar este lugar de delícias. Quantos de nós abrimos a palavra de Deus e ali sozinhos, inspirando ali no quarto em súplicas e em clamor, nós recebemos a visitação do Espírito, e muitas dessas palavras reveladas foram confirmadas no nosso coração. Nós sabemos para onde Deus está nos conduzindo, sabemos para onde Deus está nos levando, qual é o ideal que Deus planejou para cada um de nós. Mas queridos, o processo, ele talvez seja um processo tão desgastante para nós, que nós não queremos pagar para ver. Preferimos ficar no lugar anterior ao Jordão, preferimos ficar no lugar em que nós estamos ali de braços cruzados, esperando a vida passar, sem qualquer tipo de esperança, acomodados, descansados, sem vislumbrar nenhum novo desafio, sem ser movido dinamicamente por uma palavra profética liberada sobre o nosso espírito que nos impulsiona a conquistar em nome de Deus. Estamos ali, esperando a vida passar no lugar anterior ao Jordão. Para chegar à terra que manava leite e mel, eles precisavam passar pelo Jordão. Para chegar a esse lugar de delícias, eles precisavam passar por esse lugar, que geograficamente é o rio que corre de baixo para cima, um lugar que representa o nosso orgulho. Todas as vezes que a Bíblia se refere ao Rio Jordão, ele está falando de estruturas de soberba, de orgulho, de presunção, que nós estamos alimentando dentro de nós e que se opõe à vida que Deus tem. Porque nós não queremos quebrar o nosso ego
Porque nós não queremos desconstruir padrões que nós passamos anos construindo com as nossas próprias mãos. Nós não fizemos questão de abrir mão dessas questões como se fossem verdades para nós, em detrimento de entrar num novo lugar em Deus. E quando Deus começa a criar situações para nos apertar, às vezes situações de perdas, às vezes situações de danos, às vezes situações de medo, de insegurança, que começam a nos pressionar interiormente, nós começamos a lembrar das promessas, e vimos que a gente tem culpa no cartório, que o nosso saldo está negativo, porque nós deveríamos estar muito mais avançados nessa trajetória. Nós poderíamos estar a alguns quilômetros à frente daquilo que nós estamos, mas nós não chegamos nesse lugar, porque nós não queremos mexer em algumas estruturas que para nós são de estimação, que são inegociáveis. Nós não permitimos que o Espírito Santo toque nessas áreas que precisam ser trabalhadas pelo céu. Quantas promessas nós não recebemos, porque nós somos teimosos e rixosos. O primeiro padrão que nós precisamos desconstruir é sobre a proteção do nosso eu. Não é agradável para nós passarmos por períodos de humilhação. Nós não queremos negociar o nosso nome. Nós temos uma aversão à calúnia. Nós nos levantamos quando o nosso nome é citado erroneamente. Nós damos vazão à nossa carne para que ela se levante e ela tome as nossas causas, ao invés de entregar nas mãos do Senhor. Mas há um recado para nós. Jesus, ele veio para os famintos, ele veio para os pobres de espírito, ele veio para os abatidos. Um coração contrito não desprezará o Senhor. E enquanto nós aliciarmos o nosso ego, permitirmos que o nosso coração esteja cheio de nós mesmos, enquanto nós não estivermos vazios da nossa própria condição, Deus, ele não tem espaço para trabalhar. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Isaías 57. Nós vamos passear um pouquinho pela palavra de Deus, você se importa? Isaías 57, versículo 15. Diz assim: é uma das palavras que mais soam claras no meu coração. Diz assim: porque assim diz o alto e o sublime, aquele que habita na eternidade, cujo nome é santo. Em um alto e santo lugar eu habito, e também com o contrito e com o abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. O melhor lugar para Deus se manifestar é num coração humilde. O melhor lugar para Deus manifestar a sua presença e a sua glória é num coração tratável, é num coração ensinável. Em muitas das circunstâncias que nós estamos vivendo hoje, e que nós denominamos conflitos, crises, perseguições, injustiças, são ferramentas do Espírito Santo para abater a nossa personalidade altiva, soberba, e para mostrar aquilo que o nosso caráter foi construindo de uma maneira errada durante toda a nossa vida. Porque nós queremos nos proteger, e sem passar primeiramente por um processo de humilhação, nós não conseguimos compreender o que é a glória de Deus. O nosso arrependimento, meu querido, ele vai precisar ser mais escandaloso do que o nosso pecado. Enquanto nós não tivermos coragem de dizer quem realmente nós somos, abrir as nossas vergonhas, as nossas culpas, as nossas derrotas, a nossa vida secreta, a nossa vida oculta, enquanto nós não escancararmos o nosso interior para expor essas vergonhas, nós não vamos conseguir encontrar um lugar de rendição diante da cruz de Cristo. Volto a falar, eles precisavam passar o Rio Jordão. Repita assim comigo: o Jordão está à minha frente. Nós precisamos descer essas escadarias de um lugar chamado quebrantamento. Mas nós não queremos torcer o nariz, nós não queremos baixar a nossa cabeça. Nós preferimos muitas vezes viver com a dor da culpa do que
a vergonha da exposição. Nós ficamos abraçados às vezes com amor a pecados ocultos e escondidos, vivendo na concupiscência da carne, na concupiscência dos olhos, na soberba da vida. Mas nós não queremos nos humilhar, porque nós entendemos que isso vai trazer algumas perdas. Nós vamos perder alguns territórios que nós já conquistamos com as nossas mãos humanas, que são coisas que no âmbito natural nós valorizamos, que são situações que no padrão humano nós estamos abraçados, amordaçados. Aqui fala de uma mudança de ciclo, de você ter duas situações completamente diferentes, de você sair de uma vida de deserto, de uma vida de tristeza, de uma vida de provações, e você adentrar numa nova dimensão em Deus, aonde você vai usufruir plenamente de novas revelações do Espírito. Não que você não vá passar nenhuma experiência de crise, você vai passar, mas agora você passa com entendimento, com sabedoria, com compreensão que vem do alto. Quantos estão comigo? Mas nós não queremos passar pelo Jordão. O rio tem um fluxo. Ele tem um lado que ele corre. E nós nos acostumamos a viver no fluxo do rio. Nós aliciamos a nossa alma. E o Espírito Santo está todos os dias batendo na porta do nosso coração, querendo causar uma transformação radical, uma mudança de caráter profunda, e nós continuamos viciados no curso do rio, vivendo no fluxo desta vida, vivendo no curso das coisas dessa terra. Nós falamos tanto em mudanças de paradigmas, nós conseguimos mudar coisas exteriores, coisas do lado de fora, talvez a nossa roupa, a nossa maneira de falar, alguns versículos bíblicos decorados, mas nós não somos capazes de mudar coisas dentro de nós. Há áreas no nosso interior que precisam ser mexidas pelo Espírito Santo, que tem a ver sim com comportamentos, mas também tem a ver com sentimentos, com pensamentos, com padrões interiores que ainda não foram mexidos pelo Espírito Santo. Situações em que nós já achamos que está tudo resolvido, está tudo muito bem, e nós não queremos mexer. Sabe quando é que a gente limpa aquela caixa de gordura da casa? Quando entope. Infelizmente, quando começa a dar problema nos nossos encanamentos interiores, a gente vê a necessidade de abrir a latrina e mexer na sujeira. E aí a gente descobre que tem coisas ali dentro que a gente nunca imaginava. Coisas que foram pelo ralo da pia, coisas que não foram coadas ou escoadas ou filtradas, e que são imundícia, que estão dentro de nós. E nós não queremos passar por um processo de humilhação para colocar e expurgar tudo isso para fora. Por quê? Porque nós estamos abraçados ao nosso orgulho, à altivez do nosso coração, e temos plataformas de ego construídas que se opõem à vontade de Deus. Enquanto nós não negociarmos o nosso orgulho, entregando ele aos pés da cruz e entendendo que humildade é o caminho para o reino de Deus, nós não vamos ter esperança para as nossas vidas. Se você quiser manter a sua vida num nível raso, chamado salvação, muito bem, obrigado, você pode levantar e ir para sua casa, porque você aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Eu não acredito que uma vez salvo, sempre salvo, mas se você se entende assim, e esse nível tá bom, tchau. Agora, se você quer o reino de Deus e a sua justiça e uma prática de vida totalmente diferenciada, que vai mudar a sua geração, a sua linhagem, vai mudar os seus filhos, seus netos, seus bisnetos, nos anais da história vão ouvir falar do seu nome. Se você quiser adentrar o reino de Deus e ser um modelo de referência que vai mudar a concepção de muitos acerca do céu, você precisa entrar nesse lugar. Cabe a você ou continuar na mesma vida medíocre de sempre, do feijão com arroz, e sentar na mesa do Senhor e desfrutar dos banquetes que Ele tem preparado para os seus. Quando Deus começa a mexer no nosso orgulho, nós achamos culpados. Nós queremos transferir a responsabilidade das derrotas, da nossa miséria, das nossas escolhas erradas, das nossas crises para as outras pessoas. Pare de achar culpados para o seu problema. Entenda que você é o único responsável que gerou essa situação e agora você precisa sair dessa situação. Quando Deus,
Ele está ministrando você, Ele mesmo faz a ferida e Ele mesmo sara. Agora, quando você escolhe se machucar a você mesmo, você precisa passar por um processo de reabilitação, com situações e circunstâncias que você mesmo gerou com as suas mãos. Graças a Deus, que existe uma coisa chamada misericórdia do Pai, o amor de Deus, o apoio do Espírito Santo, que te ajuda a sair desse lugar. Mas não tenta arrumar culpados para aquilo que você gerou com as suas próprias mãos. Pare de resistir à correção do Senhor. Deus odeia o orgulho. É assim que nos diz a palavra. Se existe algo que Deus odeia, algo que irrita o coração de Deus, algo que fecha o trono da graça, se chama soberba e orgulho e presunção. E nós não queremos entrar nesse lugar de rendição ao Espírito Santo. Nós entramos numa crise, porque nós queremos valorizar a nossa reputação ao invés do nosso caráter. Nós nos preocupamos com o nosso nome ao invés da nossa vida secreta. Nós ficamos preocupados com aquilo que estão dizendo a nosso respeito, ao invés de ir para Deus e dizer: Senhor, o Senhor conhece meu coração, minhas intenções, minhas motivações, minhas atitudes. O Senhor sabe quem o Senhor é. Você está me entendendo? Nós construímos uma imagem perfeita para mostrar para as pessoas algo que não existe. Uma pessoa construída para aparentar algo que não é. Vivemos de imagem. Estamos presos em cativeiros de soberba. E por isso que nós andamos em ciclos no deserto. Sabe por que você não sai desse lugar de derrota, de reprovação, de entrar ano e sai ano e você continua lidando com os mesmos problemas, as mesmas crises, pelo fato de você resistir ao tratamento de Deus e abraçar-se ao seu orgulho e à sua soberba. Deus, Ele tem soluções para todos os problemas. Não há aquilo que Deus não possa fazer. Ele ainda continua sendo um Deus do impossível. E por que Ele não resolve as nossas causas? Por que Ele não entra de acordo com as nossas mazelas, de encontro com as nossas mazelas? Pelo simples fato de nós nos fecharmos para nós mesmos, ao invés de deixar Ele trabalhar ao nosso favor. Deus, Ele só vem no lugar onde existem pecadores. Você quer ver um lugar em que se manifesta a graça de Deus? Um lugar em que pessoas são humildes, que elas não estão preocupadas em defender as suas ideologias, nem defender os seus pontos de vista, que não estão trabalhando para o seu próprio umbigo, que não estão pensando no seu próprio nome. Um lugar em que há um pensamento corporativo, plural, cooperativo, onde as pessoas se respeitam mutuamente, se honram, se ajudam. Esse é o lugar em que a graça se manifesta, porque as pessoas sabem das suas indignidades, das suas incapacidades, das suas limitações, do quão caro foi o preço pago na cruz do Calvário para que elas estivessem assentadas em lugares de príncipes. Elas sabem de onde Deus as tirou. Elas sabem exatamente qual é o seu testemunho de vida, qual foi o milagre que Deus operou nos seus corações. Elas não estão interessadas em provar que elas têm razão, ou que elas são as corretas, ou que a palavra dela tem que valer. Não, elas estão interessadas em se render aos pés da cruz e deixar que o Senhor governe a sua casa. Isso vale para a sua família, isso vale para o seu ambiente de trabalho, isso vale para o seu ministério, isso vale para o seu chamado, isso vale para todas as áreas em que você está servindo ao Senhor. Nós precisamos entender que o Jordão é a separação de uma vida escrava para uma vida plena, uma vida de cegueira para uma vida de visibilidade, uma vida em que você está andando em círculo para uma vida de governo. Sair de padrões viciados em dor, em feridas, e entrar num lugar de promessas, de cumprimento de propósito, de estabelecimento do reino, de manifestação do chamado. Uma outra dimensão, um lugar em que as picuinhas e as fofocas não te alcançam, um lugar de autoridade. E querido, para isso você vai precisar de uma mudança de mentalidade. E quando eu falo de mudança de mentalidade, eu não estou falando somente de você mudar o seu padrão mental, não, eu estou falando de você receber a mente de Cristo, que mesmo ofendido amava, que mesmo injustiçado perdoava,
que mesmo caluniado e perseguido, ainda conseguia olhar com olhos de misericórdia e de compaixão. Isso não é hipocrisia, isso é cruz. Isso é maturidade. Isso é autoridade no Espírito. A Bíblia diz que Ele veio para nos dar vida, vírgula, e vida com abundância. O problema é que nós nos contentamos com a frase que vem antes da vírgula. Nós queremos somente a vida, mas nós não conseguimos encontrar um lugar em que exista vida com abundância. Por quê? Porque nós não estamos dispostos a passar o Jordão. O Jordão é essa vírgula que te habilita a entrar no novo lugar do propósito. Há uma nova dimensão profética na sua vida. E deixa eu te contar, essa coisa de você separar humilhação de humildade não existe. Todo humilde vai passar por humilhação. Se você se diz, eu sou humilde, mas humilhação não é comigo, sai daí, porque ainda existe carne, vai morrer. Toda pessoa humilde, toda pessoa humilde, ela está disposta a passar por qualquer tipo de humilhação. Senhor, o Senhor pode fazer eu viver qualquer coisa na minha vida, mas aquelas provas lá de trás que um dia eu passei, por favor, né, Senhor? Não faz eu passar de novo. Eu quero viver prova nova, prova velha não. Quem tem esse tipo de resistência é porque não aprendeu a lição da primeira vez. Porque aquele que diz, Senhor, se possível passa de mim esse cálice, mas se não for possível, que seja feito em mim segundo a tua vontade. Essa pessoa, ela está à disposição de passar qualquer tipo de tratamento, mesmo que seja viver as primeiras provações. Porque ela não responde mais por ela mesma. Ela não tem mais reservas no seu coração. Ela está rendida completamente à cruz. Ela está morta para ela mesma, porque ela conheceu o que é a verdadeira humildade. Esse lugar, querido, um lugar de perdas naturais e de ganhos espirituais. Entenda isso. São perdas naturais, mas são ganhos espirituais. Quando você diz para aquela mulher que só pensa na sua vida profissional, ela só quer a projeção da sua carreira, porque a mãe dela desde cedo dizia, olha minha filha, não passa nenhum tipo de provação com teu marido. Olha só, ninguém precisa de homem. Vai cuidar da tua carreira profissional, vai ganhar o teu dinheiro. Não te escore em ninguém. E agora você casa e você começa uma crise no seu casamento, você passa por adultérios, você passa por humilhações e por injustiças. E aí você chega para um aconselhamento na igreja e a gente diz assim, olha, você precisa abandonar sua carreira profissional e voltar para sua casa. Seus filhos precisam de você dentro do seu lar. Você precisa ter algumas renúncias no campo natural para salvar o seu casamento. Essa mulher, ela começa a dizer, esse cara é louco, é um absurdo. Eu vou trocar uma carreira em que eu me dediquei, eu vou trocar um salário bom que me projetou profissionalmente para entrar dentro de casa e servir um homem que me trai? Não, eu não quero isso para mim. Mas uma mulher que ela não imputa suas perdas naturais, mas ela enxerga que ela tem ganhos espirituais, ela renuncia a qualquer coisa para entrar dentro da sua casa e salvar o seu casamento, a sua família, os seus filhos e marcar a sua história como uma mulher que abnegou a si mesmo para salvar uma geração inteira. Isso é humildade. E aí nós passamos para o segundo ponto. Repita assim, olhe para o irmão que está ao seu lado e diga assim, tem mais. Segundo ponto, seria um memorial para as futuras gerações. Olha aqui para mim. Pai, por que é, Pai, que tem essa coluna aqui? E aí, aqueles que passaram por esse processo de quebrantamento iriam sentar com seus filhos e contar, nós estávamos no Egito, nós nos corrompemos, nós pecamos, nós agredimos o coração de Deus, o Senhor nos conduziu a um deserto, era para ficar um breve período de tempo, mas nós somos teimosos, idólatras, nós somos religiosos, nós fechamos o nosso coração para o Senhor, a gente só queria aquilo que Ele podia dar, mas não queria Ele. A gente teve saudade do Egito, mas Ele teve misericórdia, e aí Ele nos trouxe a um lugar chamado Jordão. E quando nós nos quebrantamos e entendemos que a gente precisava entrar no trilho para entrar na terra prometida, o Senhor fez uma transformação na nossa existência. Qual é o testemunho que você quer contar para as futuras gerações e para os seus filhos?
de uma restituição, de um caráter transformado. Ou você vai permanecer nas mesmas quedas, sem ter nenhum tipo de novidade para contar para as futuras gerações. Confissão. Eles teriam que contar para os seus filhos tudo aquilo que de certo e também de errado eles fizeram em toda a sua vida. Nós temos problema de expor para as pessoas e até para Deus as nossas vergonhas interiores. A nossa oração é uma oração hipócrita. Nós escolhemos meia dúzia de palavras bonitas para tentar enganar Deus. Nós tentamos manipular o coração do Pai, por quê? Porque nós não queremos nos expor. Deus está apertando o cerco para que haja exposição, porque ou nós vamos nos expor, ou nós vamos ser expostos. A palavra de Deus ela é muito clara, tudo aquilo que é feito em secreto será proclamado sobre os telhados. Aquilo que você fez às escuras durante a noite, seus filhos farão à luz do dia. Não há como continuar uma vida com Deus sem passar a limpo aquilo tudo que você praticou de errado. Ah, mas já ficou lá no passado. Não ficou não. Nós precisamos abrir nosso coração de livre e espontânea vontade, sem sermos pressionados, e liberarmos isso para o céu. Ah, pastor, mas eu pago um psicólogo. Por quê? O psicólogo não te expõe. Talvez faça massagens no seu ego e conduz a sua vida. Talvez não venha trazer a sua vida para o trilho, com princípios redentivos que vão fazer você ter uma mudança no espírito, não só na alma. Não tem absolutamente nada contra os psicólogos, glória a Deus por aqueles que servem a Jesus e praticam a profissão, que sejam abençoados por isso. Mas eu estou dizendo que tem gente que prefere pagar do que contar para o pastor na igreja para não perder o seu cargo. Porque no lugar onde estão não querem ser expostos. Ou conta para quem? Para quem vai aliciar o seu ego. Para quem te confronta você não conta, eu sei disso. Porque a nossa carne quer se autopreservar. Nós queremos nos guardar. Nós vamos contar não para quem nos confronta e diz você tem que mudar. Nós vamos contar para quem faz massagem nas nossas emoções, quem alicia os nossos erros, quem passa a mão na nossa cabeça e não manda a gente mudar. É tão difícil para a gente ser exposto. Deus, Ele está nos levando a um nível de purificação. Repita comigo, purificação. Olha só o que você está perdendo. Primeiro, confissão traz prosperidade. Sabe por que as coisas não rompem nas suas finanças? Porque tem coisa escondida debaixo do tapete. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. E aquele que não confessa, jamais prosperará. Só que também tem uma história, né? Confessa e deixa. Porque tem muita gente que tem facilidade de falar do seu problema, mas não cria vergonha na cara. E faz a gente perder tempo na sala de aconselhamento. Gente, a lista é grande. Se você não quer, deixa o irmão que quer vir. Porque a gente está cansado de perder tempo com gente que não quer se comprometer com mudança. Se você quer mudar, tem horário de sobra. O problema é que as pessoas não querem entrar nesse lugar. Aquele que confessa e deixa, esse alcança a misericórdia. Aquele que não confessa, jamais prosperará. Anda em círculos, as portas se fecham. Ganha e coloca como se ganhasse e colocasse num saquetel furado. Parece que as coisas não prosperam, as coisas não avançam, as coisas não vão para frente. Você vive um princípio chamado unidade. O que o pastor vai pensar de mim se eu falar todos os meus podres? Querido, eu já ouvi tanta coisa absurda que eu não me surpreendo com mais nada. Deixa eu te dar um recado aqui. Aquele que abre o seu coração em unidade,
esse pode sim ser chamado de amigo. Sabe o que eu penso das pessoas que me procuram para conversar e abrem seu coração? Eu me sinto privilegiado e honrado, porque essa pessoa poderia ter colocado a sua vida na mão de qualquer pessoa, mas ela me procurou. Você sabe o que é isso? Participar ativamente, não só das alegrias, mas também das dores. Não só se alegrar com os que se alegram, mas chorar com os que choram. Isso é privilégio, meu irmão. Ele não é mais meu irmão, agora ele é meu amigo. Eu o conheço como ele é. Eu sei das suas limitações e também das suas qualidades. Eu sei dos seus defeitos, mas eu também sei das suas virtudes. E todos nós estamos no processo, nós vamos chegar lá. Só que o problema é que o diabo, ele vem amordaçar a sua boca, para que você continue no cativeiro chamado silêncio. A Bíblia fala que os apóstolos, eles tinham a autoridade de ligar na terra ou ligar no céu, e liberar aquelas pessoas que vinham pedir perdão ou retê-las. E a gente já vai ver por quê. Porque às vezes a pessoa vem contar uma coisa, mas ela não quer ouvir a opinião bíblica. Ela não quer um conselho de princípios. Ela não quer refazer os seus valores. Ela só quer desembuchar o que está trazendo peso, não deixando ela dormir. Aí sim paga um psicólogo para desabafar. Porque se você vem conversar, nós não vamos falar de nós mesmos. Existe uma coisa que está acima de nós, chamada a palavra do Senhor. Pastor Luiz nos ensina uma coisa muito tremenda. Ele diz que há uma coisa que está acima do próprio Deus, a sua palavra. Ele diz: eu zelo pela minha palavra. No aconselhamento você não vai ouvir bulhufa, besteira. Você vai ouvir instruções pautadas em princípios e valores do reino de Deus, para ter a sua vida transformada e alcançar um lugar de cumprimento do propósito. Amém? Existe um princípio aqui, chamado responsabilidade de ligar e desligar, porque você está confessando seus pecados publicamente, você está diante da igreja, quem está ali representa a igreja do Senhor, amém? E você está ali expurgando. É um princípio bíblico da confissão pública. Confessai vossas culpas uns aos outros, para que sejais o quê? Curados. Muitas das suas enfermidades é porque você nunca sentou com alguém maduro e moralmente equipado para ouvir as coisas que aconteceram na sua vida. E você está acarretando muitas enfermidades, tanto no corpo, quanto na alma, quanto no espírito, sequelas de uma vida mal resolvida, de experiências frustradas lá de trás que nunca foram remexidas pelo Espírito Santo. E Deus está te chamando para uma responsabilidade maior. Quando nós confessamos para o outro, nós somos tratados, nós somos curados. Existe um princípio chamado aqui perdão. Pecados confessados são pecados perdoados. O diabo não pode mais te acusar, ele não pode mais te amedrontar, ele não pode mais te colocar na parede, porque a sua vida foi passada a limpo. O sangue de Cristo foi aspergido sobre cada situação, e onde você estava contaminado pela prática do pecado, ele apagou, e das suas culpas ele não se lembra mais, foi lançado no mar do esquecimento. Você agora é uma nova vida, mas você precisa confessar, e você precisa trazer a luz para que haja comunhão com o corpo de Cristo. Tem pessoas que não conseguem romper, não conseguem se relacionar, não conseguem se inserir, não conseguem ter comunhão, porque estão devendo para o inferno. Eu gosto muito da palavra de Jesus, quando os soldados vêm para prendê-lo, ele diz: olha, lá vem o diabo e ele nada tem de mim, porque ele estava transparente diante do Pai. Nós precisamos entrar nesse lugar de luz. A Bíblia diz: se andarmos na luz, como Ele na luz está, nós temos comunhão com o seu corpo. Seu ministério vai romper, seu chamado vai fluir, seu dom e a sua habilidade vai melhorar ainda mais. Você vai encontrar lugares de delícias, você vai encontrar a revelação do que é Canaã, porque você não deve mais nada para o inferno. O grande problema, foram dois grandes problemas, que a igreja evangélica, pastor José ministra isso com muita propriedade. Ele diz que na nossa grande revolução ou reforma protestante, nós perdemos algumas práticas litúrgicas que eram bíblicas, que não eram rituais. E é verdade. Com a igreja católica apostólica romana dominava as pessoas,
saber da vida íntima de todos eles, era segregar essas pessoas em cativeiros e humilhar essas pessoas, mantendo essas pessoas em cárcere de segredo. Porque eles sabiam coisas da vida das pessoas, porque as pessoas eram obrigadas a confessar. Aí a reforma veio e disse: olha, confessa para Deus que está tudo pronto. Por quê? Porque politicamente queria livrar o povo da mão da Igreja Católica Romana que dominava. E por isso nós perdemos muito daquilo que é a saúde da igreja, a confissão das nossas culpas e dos nossos pecados, dos nossos tropeços, das nossas tentações, das práticas ilegais e imorais, das coisas que ferem o coração de Deus, que entristecem o Espírito Santo, que acontecem diariamente na nossa vida. Ou alguém aqui é santo? Nós precisamos entrar nesse lugar. 2 grandes problemas: pastores e pastoras linguarudos, líderes boca aberta, pessoas nas quais o povo entrega seu coração e no outro dia toda a sujeira está no ventilador da igreja, porque não sabem guardar vidas, não sabem o princípio do sigilo, da discrição, da proteção. Esta pessoa está confidenciando a sua vida a você, confiando a sua trajetória, o seu futuro, as suas escolhas nas suas mãos. Como é que um ser humano consegue pegar aquilo que o Satanás estava usando e agora ela usar? No mínimo, ela está sendo usada pelo mesmo espírito que estava atormentando como um verdugo aquela pessoa na vida de segredo até aquele momento. Aí as pessoas não confessavam mais. Vou confessar para quê? Se eu confesso para o pastor, amanhã ele chega em casa, no café da manhã, conta para a pastora é uma boca aberta. No outro dia, eu quero contar para vocês só para compartilhar em oração, e a gente vai interceder, não é? E aí conta para o grupo: eu quero contar uma coisa para ti, mas para te orar. Ora você, irmão. Ora você, irmã, que ouviu um segredo. Vai para o joelho interceder por essa vida que confiou no seu coração. O outro problema é a hipocrisia, a religiosidade. Nós também criamos uma igreja que é um baile de máscaras, todo mundo com gel no cabelo, Bíblia no sovaco e terno e gravata. Ninguém pode ter defeito, ninguém pode errar e ninguém pode tropeçar. Nós sabemos disso, mas aqui é uma igreja, é um lugar para isso. Então não adianta se fazer aí. Todo mundo tem aqui um lugarzinho para mexer. Amém? Só que as pessoas ficavam com medo. Como é que eu vou confessar se eu tenho pecado? Como é que eu vou confessar uma prática tão errada de vida? Como é que eu vou abrir meu coração, meu Deus do céu? O que vai acontecer comigo daqui para frente? E as pessoas ficavam entrando dentro desse cativeiro de segredo. Sabe por quê? Por que hoje existem tantos escândalos? Pessoas que chegaram a altos níveis e caíram da graça? Porque tiveram que ir alimentando um segredo e não tinham ninguém com quem abrir o coração. E Satanás os pegou no meio do caminho. Porque aquilo que é pequeno hoje você não confessa, você vai alimentando com a carne, amanhã se torna um gigante contra a sua vida. Foi assim com os filisteus. Se o povo aqui de Josué tivesse aniquilado todos aqueles descendentes de Anak, mais tarde Davi não precisava ter lutado contra Golias. Sansão não teria sido derrubado. Aquilo que você não resolve enquanto é pequeno, mais tarde vai governar a sua vida. Então nós precisamos entrar no trilho, inclusive na liderança da igreja. Mas eu quero dar um recado para você: tudo aquilo que está em trevas na sua vida está sob a jurisdição de demônios. Infelizmente, aquilo que você não abre e que está trancafiado num lugar de segredo, está sobre posições de governo ocultas de Satanás. Satanás, ele gerencia um lugar chamado silêncio. Ele trancafia as pessoas nesse lugar. Você já experimentou, por acaso, algum dia entrar para achar alguma coisa dentro de um quarto bagunçado? Você vai esbarrar a canela, você vai dar topada na cama, vai dar com a cabeça na escrivaninha, vai se arrebentar. Por quê? Nós precisamos acender a luz se nós quisermos achar algo. Sabe por que nós não achamos onde é que está o ponto do novelo?
A ponta do novelo. Sabe por que a gente não acha onde é que está a causa do problema? Porque a gente ainda continua procurando as coisas na nossa vida com a luz apagada. Nós precisamos acender a luz, e só se faz isso com confissão, com transparência. Vai ser um processo cirúrgico, vai ser um processo complicado, mas você vai precisar lidar com transparência para lidar e tratar com responsabilidade pecados ainda não resolvidos. Porque se você é pego depois no escândalo, você perde a razão, porque você teve inúmeras oportunidades para colocar a sua vida em ordem, você não colocou. Deus está te dando oportunidade de colocar a sua vida no trilho, e você precisa levar isso para esse lugar. Dá para ir mais à frente? Repita assim comigo: arrependimento. Eles precisavam pegar uma pedra do meio do Jordão. Repita assim comigo: pedra é fundamento. Eles precisavam arrancar pedras do meio do rio. Não poderia ser da margem direita ou da margem esquerda, precisava ser do meio. Por quê? Porque arrependimento é algo gerado no Espírito, no lugar em que mãos humanas não alcançam, no lugar em que convencimento de manipulação não consegue chegar. É do seu interior. Senão vai ser um testemunho de uma história da carochinha que você inventou, porque não teve uma genuína mudança na sua vida. E eu quero lhe dizer uma coisa: crente que tem problema com arrependimento não entendeu o que é conversão, porque conversão é arrependimento. Lê João Batista: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Para entrar no reino tem que arrepender. É um pré-requisito. Porque em 1 João capítulo 3 versículo 6 diz que qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu e nem o conheceu. Aquele que vê a Deus e que conhece a Deus não vive uma vida de pecado, não vive abraçado ao erro, não vive amando as práticas do mundo. Se isso permanece na sua vida, você é qualquer coisa menos filho. Religioso, crente, evangélico, qualquer coisa. Filho está nele. E tomou uma decisão de mudar de vida. Por isso que eu falo, gente, que é uma intervenção cirúrgica espiritual. É do meio do seu coração. Você vai tirar pedras cravadas que estão dentro de você. Porque arrependimentos verdadeiros, eles geram memoriais. Essas pedras mais tarde se transformaram em colunas, se transformaram em altares. E isso vai se transformar num lugar de sacrifício da sua vida, mas vai ser um lugar de adoração fervorosa ao Senhor, de genuína e verdadeira devoção ao Deus verdadeiro. Você vai encontrar um lugar de verdade na sua vida. Essas pedras, elas foram levadas para o meio do arraial. Por quê? Estão lá até o dia de hoje, porque frutos verdadeiros de arrependimento são levados para toda uma vida. Você toma a decisão de mudar. O arrependimento é a soma do esforço humano com a graça de Deus. Deus, ele entra com perdão, com a graça, e você entra com arrependimento. Aí a comunicação entre céu e terra se torna fluente, e o seu coração é linkado ao coração de Deus. E aí você pode dizer: seja estabelecido na terra assim como é no céu. Arrependimento faz essa via de mão dupla. É essa decisão interior que eu falo, irreversível, que vai te levar a um processo de transformação alinhado com a vontade de Deus. Eu não faço mais, eu não peco mais, eu tomei a decisão de não voltar como o cachorro volta ao vômito. Eu estou morrendo para mim mesmo, eu estou renunciando à minha carne, e eu vou fazer isso. Eu vou decidir me arrepender. Repita assim comigo: perdão. A Bíblia diz que deveriam ser 12 príncipes. Repita assim comigo: unidade. Não adianta você ter um discurso de que você foi perdoado por Deus se você não perdoa o próximo. Regra básica
cristã, se você guarda ofensa no seu coração e vive magoado, doente, vinculado, atrelado a pessoas que você odeia, que você não suporta, que você tem problema, que você expele, você está doente, enfermo no espírito. Porque o perdão de Deus só é acessado quando nós conhecemos o que é perdão. Nós precisamos escolher. E não existe unidade sem comunhão, e não existe comunhão sem perdão. O problema não está nos nossos relacionamentos quebrados atuais. O problema está nos relacionamentos que se perderam lá atrás e que se adoeceram, e que você achou que perdoou. Deixa eu te dizer, não existe aliança quebrada, só existe aliança doente. Não existe relacionamento quebrado, existe relações adoecidas. E deixa eu te dizer, meu irmão, uma frase muito clichê de folhetim de padaria. Vou deixar muito claro para você. Viver sem dar o perdão é como tomar um copo de veneno e esperar que o outro morra. Quem vai morrer é você. Dia a dia. Jesus não veio para isso. Jesus veio para estabelecer uma igreja perdoadora. É o mínimo que nós como cristãos precisamos adotar como uma prática de vida, 70 vezes 7. Matar o Filho de Deus também foi um ato imperdoável. Nós colocaríamos no inferno, de pronto, pessoas que Jesus escolheu perdoar. Porque nós criamos um tribunal no nosso coração e nós julgamos quem pode ir para o céu e quem não pode. Quem pode participar da nossa vida e quem não pode. Quem nós podemos perdoar e quem não podemos. E nós vivemos adoecidos. Nós precisamos entrar nesse lugar chamado perdão. Se Jesus pagou um preço de sangue, nós também precisamos estar dispostos a pagar alguma coisa. Perdão tem um preço. Ah, pastor, mas o senhor não sabe, não faz ideia do que fizeram comigo. Perdoe. Foi assim que Jesus deixou claro. Não seria em vão que uma das palavras da cruz, meu irmão, nos últimos momentos de Jesus estabelecer as suas palavras finais, ele disse: Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Repita comigo: perdão. Ah, pastor, mas eu já perdoei. Eu sinto claramente que o meu coração está limpo. Meu Deus, eu estou muito em paz. Isso se chama indiferença. Como você não pode esgoelar e enforcar o maldito, você matou dentro de você. Isso é indiferença, é o pior nível da falta de perdão. Isso condiciona a nossa vida espiritual. Sabe por que nós não vamos adiante? Porque se nós pararmos para pensar, existem muitas pessoas que estão ainda presas no nosso coração e que nós precisamos liberar. Por vários pontos, por várias formas. Repita assim comigo: renúncia. Nós já estamos chegando no final. Eu gosto muito de falar sobre renúncia. As pedras, elas foram depois largadas aos pés dos sacerdotes. Tudo aquilo que é de valor, nós queremos abraçar, queremos estar perto, queremos estar vinculados, porque o nosso sentimento está embutido ali. Quando Deus nos pede coisas que são importantes para a nossa vida, nós não queremos renunciar. Mas deixa eu te dar uma notícia não muito boa. Deus não tem compromisso com as suas emoções e com os seus sentimentos. Ele pouco se importa se você está alegre ou está feliz. Ele tem um compromisso com o propósito que Ele estabeleceu sobre a sua vida. E nós estamos abraçados a essas coisas. Porque o crente, ele não está disposto a renunciar. Por quê? Ele quer crescer, ele quer ganhar casa nova, carro novo, quer ganhar projeção profissional, quer ganhar melhor no seu emprego, quer uma conta bancária, quer casar, quer muitas bênçãos, mas ele não quer mudar de vida. As pessoas querem crescer, mas não sabem desenvolver. Eu sempre explico isso aqui.
Uma cidade que cresce, ela cresce de forma desorganizada, vai ter muitos problemas no futuro, porque ela não foi planejada. Uma cidade que desenvolve, ela é projetada em riqueza de detalhes, e então é pensado acerca de tudo, em que lugar ela vai estar daqui a alguns anos. E aí você tem educação, saneamento básico, cultura, saúde, enfim, todas as áreas sociais são bem estruturadas, porque ela foi pensada e planejada, de uma forma arrojada para chegar onde está. O problema é que a gente quer e só pede, e frequenta o culto numa ansiedade avarenta, cobiçosa, mandando um monte de pedido para o céu e não quer entrar num lugar de conserto. Quando Deus começa a tocar na nossa vida para nos mudar, a gente corre. Eu não vou mais nesse culto porque a palavra desse pastor é muito dura. Mas não tem outra palavra, meu irmão, isso aqui é Bíblia. Não dá para vir para Deus sem passar por uma reforma interior. Ele vai mexer exatamente onde você não quer tocar. Enquanto você não abrir a porta do seu coração escancaradamente para Deus entrar e mexer nesses lugares aí, não vai dar certo, não vai dar jogo. Você precisa ter um posicionamento de repúdio público com todos os envolvimentos e comprometimentos que você teve numa vida errada. Isso é renúncia. Eu gosto muito quando Paulo ele ministra em uma das suas viagens apostólicas, e todos aqueles feiticeiros vão para a praça pública queimar seus livros, provando que todo o envolvimento que eles tinham estava sendo agora destruído, porque eles queriam uma nova dimensão de vida, uma nova estratégia de vida, uma nova perspectiva de vida. Eles estavam indignados com a vida que eles estavam vivendo, e eles quebraram o vínculo que eles tinham com a vida anterior. Isso é relativo a todo o passado que você teve com a vida de trevas. Fecha essa porta, meu irmão. Fecha essa porta. E deixa eu te falar, isso não é só para quem viveu no satanismo, na macumbaria, nas coisas pesadas. Isso também é para quem tinha muitos problemas de caráter, alguns comportamentos lá no mundo, e que veio para a igreja e continua com os mesmos problemas. Continua invejosa, fofoqueira, futriqueira, falando da vida dos outros, porque não teve uma mudança de caráter. Você precisa renunciar à sua velha vida e ter uma mudança profunda na sua existência. O seu comportamento não é um comportamento de filho, não reflete Jesus, não tem o DNA do céu. As pessoas olham para você, elas não conseguem ver luz. Será que você não entende? Vai continuar a mesma vida para o resto da sua vida, recebendo ministração, oração na cabeça, participando de culto, envolvida com o ministério, e não cria vergonha? Dissensões, picuinhas, embaraços, coisas que não edificam, que estão trazendo a igreja para trás ao invés de ir para frente. Nós temos tantas promessas lindas do Senhor para avançar no reino, mas estamos dando 3 passos para trás, 5, 10, por causa desses problemas que já não precisavam mais existir, porque nós não estamos cuidando de nós mesmos, queremos cuidar da vida do outro. Hoje eu não estou profeta, eu estou pastor. Eu estou sentando vocês no colo e dando uma palmada no bumbum. Alguém tem que falar isso. Vamos viver como uma igreja de vanguarda. Nós temos tantos motivos, gente, para engrandecer o nome de Jesus. Nós temos uma visão de reino abençoada. Nós não somos a última bolacha do pacote, mas deixa a gente se alegrar com aquilo que Deus deu, porque graças a Deus nós temos uma plataforma rica de bênçãos do céu para desenvolver um trabalho fantástico no reino. Não dá mais para perder tempo com essas coisas, gente. Vamos sentar, conversar, acertar, olho no olho, cartas na mesa, sinceridade, transparência, verdade. Começando por nós. Empurramos problemas com a barriga. Onde está a nossa maturidade? Nós não renunciamos não a uma vida do passado. Nós não renunciamos a uma vida no mundo. Deixa eu te dizer, infelizmente nós não renunciamos.
Porque nós estamos em Jesus, tendo a mesma prática de vida que nós tínhamos lá fora. As mesmas brigas familiares continuam dentro da igreja. As mesmas faltas de caráter dentro do ambiente de trabalho ainda continuam dentro da igreja. As pessoas descaradas que devem e não pagam, compram e não pagam, continuam ainda com o mesmo problema de caráter. Você está no lugar que você vai ver muito isso, mas as pessoas não podem permanecer nisso. Aceitar as dificuldades do próximo, glória a Deus. Quando Paulo diz, olha, eis que as coisas se fizeram novas, eis que tudo se fez novo, o passado já não os condena mais, hoje eles estão em Jesus e são nova criatura. Todo mundo usa esse versículo para dar base que aceitou Jesus, resolveu tudo. Não resolveu nada. Aceitou Jesus, você aceitou o sacrifício da cruz e recebeu a oportunidade privilegiada de entrar no reino. Agora tem uma nova caminhada. A cruz é a porta. Mas quando Paulo fala isso, fala o seguinte: sabe essas irmãs carecas que estão vindo para a igreja? Elas eram prostitutas em Éfeso, em Corinto. Elas vendiam seu corpo. Só que agora elas aceitaram a Jesus, e o cabelo delas vai demorar a crescer para ficar igual ao de vocês. Então vamos botar véu na cabeça de todo mundo, porque desde aquela época já tinha a irmã linguaruda que batia na outra e diz, olha, tá aí aquela sem vergonha, cuida do teu marido. Aí Paulo botou véu na cabeça de todo mundo e não deu problema para mais ninguém. Mas Paulo estava falando isso. Eu sei que nós temos que ter um coração misericordioso e compassivo e não esquecer de onde Jesus nos tirou. Amém? E vai ter muita gente problema aqui, meu irmão. Vai ter gente que você vai encontrar aqui dentro, que te deve, que te deu na cara, que você teve caso e a sua mulher não sabe. Vai encontrar. Só que deixa eu te contar, está todo mundo no mesmo nível. Todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus, e não há um justo sequer, porque não é pelas obras, é pela graça que vós sois salvos. Agora peraí, outra coisa é o reino. Você escolhe se você quer entrar ou quer ficar no nível raso. A escolha é sua. E aí a gente passa para o último. Diga assim comigo, glória a Deus. O último ponto se chama restituição. Ou como a gente cantou esse louvor, né? Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em mim. Eu não tenho nada contra esse louvor, só que isso nos ensinou e nos discipulou a pensar que restituição é só pegar da mão do diabo que o diabo nos roubou e devolver para a gente. Mas aquilo que depois que a gente aceita Jesus, a gente tem que voltar para devolver, porque a gente roubou, a gente não sabe. A mulher, pastor Juscelio, reuniu todos os pré-requisitos como uma mulher de Deus, de oração, de comportamento, todos os altares, seja no leito, seja na mesa, ela reuniu tudo aquilo que a Bíblia expressa como um padrão espiritual de uma mulher segundo o coração de Deus. E ela lutou uma vida inteira para ver esse camarada em Jesus. Aí ele aceita Jesus. Ele traía, ele enganava, ele batia, ele ofendia, ele caluniava, ele incomodou uma beirada. Daí os dois vêm para Jesus. E agora, ao invés de exercer o sacerdócio e o governo de amor, e servir essa mulher que foi a porta da salvação para que ele encontrasse Jesus, ele diz, olha, agradece que eu estou aqui.
Agora ele domina sobre ela. E quem manda em casa é ele, porque se ela sai do trilho, ele diz: olha, da onde Deus me tirou. Tu bobeia não que eu volto para lá. Pega, queima, arrebenta, Jesus. Moe o vaso. Deixa de se achar, seu cabeção. A mulher se incomodou uma vida inteira. Pagou uma vida de jejum e oração. Quem ganhou foi ela, né? Porque ela conhece o coração de Deus como ninguém. E ela sabe que ele é limitado, graças a Deus. E ela ainda ama ele assim, gente. E ela serve com amor. Porque um pouco da renúncia também é isso. Porque não adianta renunciar sabendo que você vai ganhar alguma coisa em troca. Porque isso é segundo as intenções. Renúncia é com amor, é sem esperar nada em troca mesmo. É fazer por amor a Jesus. Barganha não entra. Amém? Aí o camarada começa a se achar. Muitas pessoas não progridem na sua vida porque não devolvem a glória ao Senhor. Quando eles perguntassem: pai, o que é essa coluna? Eles deveriam dizer: foi o Senhor Jeová, o Deus na terra, que nos livrou da mão dos egípcios e nos deu uma nova condição de vida, e está nos levando a estabelecer a nossa vida numa terra que mana leite e mel. Meu amor, vem cá, eu sou grato a você pelas orações. Agora eu quero dar o dobro de oração que você teve por mim, eu quero ter por você. Eu vou acordar na madrugada, eu vou cobrir a sua vida. Eu vou jejuar por você. Eu vou fazer culto familiar. Eu vou orar na mesa. Eu vou te ensinar. Nós vamos ter um Yad Shará aqui em casa. E ele vai entrar num sacerdócio, meu irmão, que a casa dele vai virar um ambiente de glória. As pessoas entram, são impactadas pela presença de Deus. É tudo novo. Essa mulher é amada, é respeitada. Amém? Repita assim comigo. Tudo que Jesus, repita assim, tudo que Jesus fez na minha vida é mérito dele, não meu. Todos os milagres que ele possibilitou, eu só tenho a agradecer. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Sabe o que falta para a gente? Frutos dignos de arrependimento. Paulo, ele fala uma coisa muito interessante em Hebreus capítulo 6. Ele diz: olha, eu não precisava estar falando disso tudo com vocês de novo. Ele está dizendo assim: pelo amor de Deus, gente, isso aqui é regra básica. Ele chama de rudimento, fundamento ultrapassado. Mas frutos dignos de arrependimento são necessários para que as pessoas vejam a glória de Deus estampada no nosso caráter. Repita assim comigo: eu preciso ter frutos dignos de arrependimento para que a glória de Deus seja vista no meu caráter. Amém? Então, se você roubava, não rouba mais, e ainda vai devolver de quem você roubou. Isso é restituição verdadeira. É o testemunho que você dá daquilo que Deus fez na sua vida. Volta lá naquele seu chefe que você afanava aquelas notinhas no fechamento do caixa no final do dia, e diga: olha, meu querido, eu devo ter levado aí numa média de uns 1.500, 2.000. Eu estou com o bolso furado porque eu não estou trabalhando. E até eu quero dizer uma coisa para vocês: eu estou desempregado porque eu sei, porque eu roubei muito e eu não consegui devolver. Mas eu estou aqui para consertar o que eu fiz. Será que o Senhor pode fazer em condições esses 1.500 que eu afanei da sua gaveta? Eu posso pagar R$30 por mês. Você pode fazer isso? Isso é restituição. É hoje você pegar o dinheiro que você recebe do seu trabalho e não trocar o pneu do seu carro, porque o seu carro tem que estar zerado para mostrar para os seus amigos. É comprar uma roupa nova para sua esposa e ir na igreja com você.
é investir num curso para o seu filho, porque muito você gastou no boteco e no bar, em rodada de cerveja com amigo, em rodada de droga varar à noite com carteado, e agora o seu filho às vezes pede dinheiro para ir num retiro da igreja, e você tranca o bolso. Isso são frutos dignos de arrependimento, é obra de restituição, é trabalho do Espírito Santo, ninguém precisa mandar você fazer, é gratidão pelo que Deus fez. Então você vai ter que retratar, devolver, consertar tudo que você subtraiu, que você defraudou, que você furtou, bens materiais, inclusive situações emocionais, de pessoas que você lesou com palavras, você sabe disso? Calúnias que você levantou contra pessoas, fofocas, intrigas, que você envolveu o nome delas. Você vai ter que ir nessas pessoas e mostrar que hoje você tem caráter, que você hoje não vem de uma descendência, de uma linhagem humana e natural, você tem o DNA do céu, você foi enxertado na videira verdadeira, hoje você tem fruto digno de arrependimento, a glória de Deus está estampada aqui, ó, no seu brio, no seu caráter. Isso é ser filho. Porque se você não fizer isso, se a conversão verdadeira ela não te levar a restituir em amor essas renúncias, você vai começar a viver o princípio da lepra. A lepra, hanseníase, ela vai necrosando os seus membros sem que você perceba, e gradativamente você perde a sensibilidade ao pecado. Tem muitas pessoas que, por mais que use de amor para trazer essa palavra, vai ser como o sino que retine, vai bater e vai voltar, porque o coração já está anestesiado pelo pecado. Elas foram fazendo concessões com o inferno, passando dia após dia, abrindo precedentes para o pecado, e hoje elas entraram num lugar que, por mais que uma palavra de arrependimento seja pregada no altar, não consegue mais acessar a divisão da alma e do espírito juntas e medulas. Que tenhamos misericórdia e compaixão e intercedamos pela igreja do Senhor, porque as pessoas estão anestesiadas e entorpecidas de entretenimento, mas elas não querem mais viver uma vida de caráter. Elas querem melhorar de vida, mas elas não querem mudar de vida. Elas não querem entrar nesse lugar. A ferida ela precisa ser cicatrizada e ela não pode mais doer. Ela não pode estar exposta. Quero que você abra comigo para a gente encerrar. 2 Coríntios, capítulo 11. E versículo 13. Capítulo 11, versículo 13 diz assim: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça. Voltamos a linkar com o primeiro versículo que nós lemos de Provérbios 30 e 12. Há uma geração que se acha pura perante os seus próprios olhos, mas jamais foi lavado da sua própria imundícia. Não dá mais para brincar de ser crente. Ou a gente entra no prumo, ou a coisa vai apertar. Pastor Luiz trouxe uma palavra aqui, insinuando somente que talvez poderíamos, após a eleição, a Copa, termos uma crise no Brasil. Aqueles que estavam atentos à voz do Espírito já estão intercedendo por isso há muito tempo e já estão arrumando a sua vida. Quando foi falado de Copa, foi há 7 anos atrás, e a última eleição foi há 4.
Eu vi muita gente correndo para o seu trabalho, arrumando nota. O que sonegava está querendo chamar o fisco e consertar. Está valendo. Está valendo. Mas o Senhor espera que você não tome nenhuma atitude por medo. Que você tome atitudes por amor. Não porque o fisco vai bater. Não porque a coisa vai apertar. Não porque a crise vai chegar. Mas porque você ama o Senhor. E você quer cuidar da sua casa, da sua família, do seu casamento, da sua empresa, ao padrão de Deus. Eu quero que você fique de pé nessa noite. E diante de tudo que nós ministramos, olha aqui para mim. Diante de tudo que nós ministramos, eu não vou manipular você absolutamente nada. Você é consciente, é maduro. E bom seria se você não tivesse ouvido o que você ouviu hoje. Mas hoje você já sabe o que é certo e o que é errado. O que é justo e o que é injusto. O altar está aberto para você sair do seu lugar e vir aqui. Se você realmente deseja um conserto verdadeiro na sua vida, se você quer colocar a sua vida em ordem, no trilho, você está dizendo: Senhor, eu estou cansado de viver com a minha vida bagunçada. A partir de hoje eu quero tomar a decisão de mudar a minha história. Essa é a noite de você passar o Jordão. Eu não sei em qual dos processos você se encontra, mas essa é uma noite de você colocar o prumo de Deus na sua vida e trazer a sua vida para o eixo correto, que é o centro da vontade de Deus. De ti. Coloque a mão sobre o seu coração. De ti. Sonda-nos, Espírito Santo. Sonda-nos, Espírito Santo. Oh! E menos de mim. E menos de mim. E menos de mim. Que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória em todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Pai, nós te pedimos perdão, Senhor, porque nós sabemos quais são as escolhas que nós precisamos fazer. Nós entendemos quais são os caminhos que nós precisamos escolher. Nós já recebemos, por intermédio do Teu Espírito no nosso coração, quais são as opções de vida que nós precisamos trilhar. Nós te pedimos perdão pela teimosia, pela nossa soberba, pelo ego alimentado, pelo suprimento das nossas necessidades, pela nossa autoproteção, porque nós só queremos e nos alimentamos disso. Mas Senhor, nessa noite
Nós reconhecemos que nós não temos nada, que nós não somos nada, que nós não podemos nada. Se não fora o Senhor sobre as nossas vidas, não haveria esperança para o nosso coração, não haveria futuro para as nossas vidas. Por isso nós queremos entrar em Ti. Nos ajuda, Senhor, a entrar através da cruz, pelo vivo, pelo livre, pelo forte caminho que é a Tua presença. Nós Te pedimos perdão, Senhor, porque nós somos abraçados às nossas ideologias e nós nos achamos os donos da situação. Nós somos julgadores, preconceituosos, nós nos vangloriamos, nós nos achamos alguém, queremos que a nossa vontade seja arvorada como uma bandeira, nós nos achamos donos da nossa própria vida, nós metemos o nariz onde nós não somos chamados, nós fizemos escolhas sem o respaldo do céu, nós fizemos conta para o Senhor pagar. Mas nessa noite, como igreja, nós nos arrependemos, nós quebrantamos o nosso coração, nós descemos as escadarias da humilhação, nós abrimos a nossa vida e nós escolhemos nessa noite fazer a Tua vontade e não a nossa, em nome de Jesus.